Moçadinha, quanto ao material genético, os vírus podem ser classificados em 3 grupos. Nós temos lá desoxivírus. Desoxivírus, moçada, são vírus cujo material genético é o DNA. O nome dá uma bela dica, né? Nós temos, gente, os retrovírus, sendo que os retrovírus são vírus cujo material genético é o RNA. Entretanto, eles formam DNA no ciclo de vida. Ou seja, apesar de o material genético deles ser o RNA, eles usam esse RNA como molde para produzir DNA através da famosíssima enzima transcriptase reversa. E, gente, nós vamos ter uma terceira categoria de vírus quanto ao material genético, que correspondem aos ribovírus. Quando a gente fala, moçada, em ribovírus são vírus de RNA. Holandinho, o retrovírus, ele também é vírus de RNA, é a diferença. É que o retrovírus, ele é de RNA, mas forma DNA no ciclo de vida. Tem transcriptase reversa para pegar o RNA e formar DNA. Enquanto que os ribovírus, eles são vírus de RNA que não formam DNA em momento nenhum do ciclo de vida. Ou seja, nesses caras, você nunca vai ter DNA. Quando a gente fala, pessoas, em vírus de DNA, desoxivírus, carinhas como, por exemplo, lá o HPV, vírus do papiloma humano, relacionado lá com câncer de colo de útero. É o caso, por exemplo, de doenças como varíola, catapora, herpes simples e daí por diante. Você tem, pessoas, retrovírus, só tem um exemplo que nos interessa para vestibular, que é exatamente o HIV, causador da AIDS. Inclusive, muito cuidado com isso, tá? A maioria dos vírus são ribovírus, vírus de RNA que não formam DNA no ciclo de vida. É o caso, por exemplo, gente, de doenças como dengue, febre amarela. É o caso, moçada, do vírus influenza, que é o vírus da gripe. É o caso, gente, do vírus da raiva. Pô, cansei, tá? Vou colocar aqui reticências. Se na hora da prova perguntarem pra você, vírus fulano, de que tipo é, e você não tiver a menor ideia, chute ribovírus, que eles são os vírus mais comuns. Inclusive, toma cuidado. A galera às vezes tem a mania de querer achar que todo vírus de RNA é retrovírus. E não é. Retrovírus, vírus de RNA, que formam DNA no ciclo de vida, que interessa pra gente é o HIV da AIDS. Né? Os outros vírus de RNA são ribovírus, vírus de RNA, e não formam DNA em momento nenhum. Dengue, febre amarela, gripe, não é retrovírus. Não é retrovírus. Não formam DNA em momento nenhum do ciclo de vida. Vírus de RNA que não vão produzir DNA no ciclo de vida. Uma coisa interessante é que a gente aprende lá nas aulas de bioquímica que o DNA ele é dupla fita e o RNA é fita simples. Entretanto, observação interessante é que vírus, eles são as únicas criaturas que existem onde você pode ter DNA de fita dupla ou DNA de fita simples. Ou seja, as únicas criaturas onde o DNA pode ser fita simples, os vírus. Claro que isso depende de espécie para espécie de vírus. De maneira semelhante, vírus são as únicas criaturas onde o RNA pode ser de fita simples ou pode ser de fita dupla, dependendo da espécie de vírus que você está analisando, né? Daí, aquela regra das aulas de bioquímica, o DNA é fita dupla, o RNA é fita simples, os vírus não respeitam isso. Os vírus não respeitam essa regra. O DNA viral pode ser fita dupla, mas em algumas espécies ele é fita simples. O RNA viral pode ser fita simples, em algumas espécies ele é fita dupla. Como é, gente, que nós vamos reconhecer se um determinado material genético ele será fita dupla ou ele será fita simples? Como é que a gente reconhece se o material genético é fita dupla ou se ele é
fita simples. Quando o material genético é fita dupla, a gente tem duas cadeias. Para cada adenina que eu tenho de um lado, eu tenho uma timina do outro lado. Para cada guanina de um lado, uma citosina do outro. Para cada citosina, uma guanina. Para cada timina, uma adenina. Sendo pessoas que, nesse caso, quando você trabalha com fita dupla, obedece à relação de Chargaff. Para quem não lembra da relação de Chargaff, quantidade de adeninas igual a de timinas, quantidade de guaninas igual a de citosinas. Ô Landim, mas e se for RNA? Ora, se for RNA, a diferença é que, ao invés de você ter desoxirribose, você tem ribose, e ao invés de você ter timina, você tem uracila. Ao invés de você ter timina, você tem uracila. O que quer dizer que na fita dupla de DNA tem desoxirribose e timina, de RNA tem ribose e uracila. O que quer dizer que a relação de Chargaff, adenina igual a timina ou uracila, dependendo de ser DNA ou RNA. Quando, moçada, é fita simples, bom, fita simples é fita simples, né? Tem lá adenina, citosina, guanina, timina. Isso se for DNA, fita simples. Porque nesse caso, moçada, se for RNA, fita simples, no lugar de timina, nós teremos uracila. O que, aliás, é o mais comum, né? Se for DNA de fita simples, eu terei desoxirribose e timina. Se for RNA, fita simples, ribose e uracila aqui na brincadeira. Sendo que, quando você trabalha com fita simples, seja DNA ou RNA, ora, moçada, adenina não precisa ser igual a timina ou uracila, guanina não precisa ser igual a citosina. Pode até ser por coincidência, mas, moçada, a princípio, não vai ser não. Né? Landim, como é que você lida com essa historinha de que você tem lá a possibilidade de ter DNA de fita dupla ou simples, RNA de fita simples ou dupla? Você vai fingir que isso não existe, né? Nas questões de maneira geral, você vai fingir que isso não existe. A não ser duas situações. Situação número 1, se o cara estiver falando de vírus, você vai ficar de orelha em pé. Não, peraí. No vírus, pode ser que o DNA seja fita dupla ou simples, o RNA seja fita simples ou dupla. E outra possibilidade é se o cara te encurralar na parede, te colocar numa situação, numa questão, onde tua única saída é pensar, será que esse DNA é fita simples? Será que esse RNA é fita dupla? Por exemplo, o cara vai lá e coloca para você, um determinado organismo, uma determinada espécie lá de seres vivos, apresenta no material genético a seguinte composição de bases nitrogenadas. Então tem lá no material genético, sei lá, 40% de adenina, 10% de timina, 20% de guanina, 30% de citosina. Aí o cara vai lá, coloca isso aqui para você e pergunta, que tipo de organismo isso pode ser? Pode ser um protozoário? Pode ser uma bactéria? Pode ser um vírus? E aí, moçada, lá vai você começar a pensar um pouco. Ora, se essa desgraça tem timina, ora, timina é DNA, né? Nós não vamos encontrar timina no RNA, então tu já sabe que o material genético dele é de DNA. Entretanto, uma coisa me deixa, sei lá, né, me parece meio estranho. Adenina é 40% e timina é 10%. Ou seja, adenina é diferente de timina. Guanina é 20%, é diferente de citosina, que é 30%. Ou seja, A é diferente de T e G é diferente de C. O que quer dizer que isso aqui só pode ser fita simples, né? Porque se fosse fita dupla, a adenina teria que ser igual a timina, guanina teria que ser igual a citosina. Se a adenina é diferente de timina, se guanina é diferente de citosina, isso aqui tem que ser fita simples. Sendo que é um DNA e ele é de fita simples. Obrigatoriamente, moçada, as únicas criaturas que podem apresentar DNA em fita simples vai ser, então, um vírus. Isso quer dizer que, nesse caso, se o cara colocar, sei lá, na questão,
esse determinado organismo tem no material genético essas bases nitrogenadas, ele é item A, verme, item B, protozoário, item C, bactéria, item D, vírus. Só pode ser vírus. Se tem timina, é DNA. Se A é diferente de T e G é diferente de C, é fita simples. DNA, fita simples, somente os vírus podem apresentar essa característica.